Olá pessoal, eu tô aqui hoje para falar sobre o saber. E antes eu queria pedir desculpa pelo barulho que está acontecendo aqui no fundo. É que tem uns animais aqui que estão fazendo barulho, mas eu creio que dá para escutar minha voz. Se não der, eu peço mil perdão. Mas hoje eu queria falar sobre o saber. O que é o saber? Quando a gente sabe de alguma coisa, a gente apenas conhece. E eu vou falar hoje na palavra de Deus o que só o saber não é suficiente. Mas por que, Alex? Muitas pessoas, elas sabem que Jesus foi crucificado, morto, mas que ele ressuscitou no terceiro dia. Muito cuidado. Por quê? É, somente saber que Jesus foi crucificado e que ele foi morto para a remissão dos nossos pecados, isso não te dá a salvação. Até porque a salvação ela não é automática. Como assim salvação automática? Não existe salvação automática. E hoje eu vou provar para vocês, dentro da palavra de Deus, o somente saber que Jesus morreu na cruz do Calvário para remir os nossos pecados e não tomar uma decisão pode te levar à condenação eterna. Sim. Por que que pode? Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ela é perfeita. E ela diz assim que se não arrependerdes e converterdes, todos, sem exceção de ninguém, todos, se não se arrependerdes e converterdes, todos de igual modo perecereis. Por que a palavra de Deus está dizendo isso? Ela está dizendo isso no sentido que você precisa de fazer algo. Mas como assim? O que eu quero dizer é que, por exemplo, muitas pessoas, infelizmente, caem no engano de achar que apenas porque Jesus morreu na cruz e elas já estão salvas. Hoje eu vou mostrar para vocês que não é assim que funciona. A gente precisa tomar um passo. Porque a palavra de Deus diz assim que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, eu queria, a partir de hoje, tirar isso da cabeça de vocês, que sabendo que, você só sabendo que Jesus morreu na cruz e remiu os nossos pecados é o suficiente, não é. E eu vou mostrar hoje um versículo que eu creio que muitas pessoas ouviram falar esse versículo ou alguém já falou para elas, mas se não, eu estou aqui hoje como servo do Senhor para falar esse versículo para você. Romanos, capítulo 10, versículo 9, fala assim: a saber, ou seja, você precisa saber disso. Se, olha a condição, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, aqui está dizendo que você precisa de fazer algo, que você precisa confessar com sua boca e crer com o coração que Deus o ressuscitou quem? Jesus Cristo dentre os mortos. Confessar o que, Alex? Mas aqui não explica o que. Confessar que você é um pecador, confessar os seus pecados. Veja bem, todos nós, quando pecamos, lá no Jardim do Éden, a gente traz a herdade do pecado. Então todos nascemos pecadores. A palavra de Deus nos diz claramente que, em outras traduções, dizem assim: porque todos pecaram e crescidos estão da glória de Deus. Mas tem uma versão que diz assim que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, aqui está falando que todo mundo pecou, todos se fizeram inúteis. E é essa a forma que a palavra de Deus define. Todos se fizeram inúteis. Mas, por que você corre um grande risco somente sabendo que Jesus morreu na cruz do Calvário para remir os seus pecados e você não toma uma decisão? Porque Jesus, ele morreu na cruz. Sim, isso eu creio que muitas pessoas sabem, conhecem isso,
mas elas não tomam uma decisão na vida delas de aceitar a Cristo. Para você ser salvo, você precisa aceitar aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Que é o quê? Ele morreu na cruz do Calvário em seu lugar, para perdoar os seus pecados, os meus pecados. Então você precisa aceitar isso. Como? Crendo e confessando com a boca. Confessando com a boca, orando. A palavra de Deus tem uma... Fala do fariseu e do publicano que foram orar. E um deles desceu justificado. Foi o fariseu? Não, foi o publicano. Por quê? Porque ele fez uma oração mais bonita? Não, claro que não. Mas porque ele disse no coração: ó Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Com a própria boca dele, ele disse isso. Ele pediu misericórdia de Deus, porque ele sabia da situação de pecador. E ele ainda inclui misericórdia de mim, pecador. Então, o vídeo vai ficar longo, mas eu gosto de deixar bem esclarecido para vocês. Não basta você apenas saber que Jesus morreu na cruz do Calvário. Você precisa de tomar uma decisão. Não seria justo. Deus é justo. Eu gostaria de ressaltar isso aqui, que em nenhum momento Deus vai deixar de ser justo. Ele sempre é justo. Mas não seria justo se Deus apenas morresse na cruz do Calvário e a gente não precisasse fazer nada. Por exemplo, Jesus morreu na cruz do Calvário e eu já sou salvo. Então, pensa aqui comigo. Se o Senhor Jesus veio e morreu na cruz do Calvário e todo mundo fosse salvo, qual que foi a necessidade de ele morrer na cruz do Calvário? Você entende agora o que eu estou querendo dizer para você? Qual que foi a necessidade de o Senhor Jesus morrer na cruz do Calvário? Teve uma finalidade. E a finalidade foi remir os pecados para todos? Não. A Bíblia não fala que são todos. A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Tanto é que a Bíblia define claramente o lado ímpio, a pessoa ímpia, e do lado da pessoa que se converteu, que é um filho de Deus. Então, a gente precisa... Eu estou esclarecendo aqui para vocês que só saber que Jesus morreu na cruz do Calvário não é o suficiente. Você precisa ter uma ação. O cego Bartimeu, ele teve uma ação ali. Ele clamou ao Senhor, ele chamou pelo Senhor. A gente precisa fazer isso. Muitas pessoas estão sendo enganadas por pensarem que Jesus morreu na cruz do Calvário e eu já estou salvo. Não, não existe isso. Tirem essa ideia de salvação automática na cabeça de vocês. Porque não existe salvação automática. Você precisa tomar um passo. Você precisa tomar um passo de orar e aceitar a Cristo. Esse é o passo que você precisa. Então, é importante a gente tomar esse passo, a gente ter esse passo para ser o quê? Um filho de Deus. Porque se antes você era criatura, depois que você orou e pediu a Deus perdão pelos seus pecados, pediu a Deus para que Ele escrevesse o seu nome no livro da vida, para que você fosse salvo e reconhecendo que você é um pecador e crendo, a partir desse momento, se você fez de coração, meu amigo, acabou. A partir desse momento, a sua alma está com Cristo, se feito de coração. E a mudança, ela vem internamente. Porque o que acontece? Quando as pessoas aceitam o sacrifício que Jesus fez por elas na cruz do Calvário, elas não vão ter uma mudança financeira. Porque Jesus Cristo não prometeu que você ia ter coisas do mundo, mas Ele prometeu coisas eternas. Quando eu digo eterna, são coisas onde a traça, a ferrugem e o ladrão não pode roubar. O Senhor Jesus prometeu riquezas, mas não são riquezas que evaporam. Então, é importante que você tome um passo de aceitar hoje a Cristo. Bartimeu teve a sua última oportunidade de aceitar a Cristo. Imagine, hoje, você está
aqui vendo esse vídeo, você não sabe o dia de amanhã. Suponhamos que você talvez tenha poucos dias de vida. A gente não sabe, isso somente Deus o sabe. Mas imagine que você, ao longo da sua vida, você não tomou uma decisão de confessar o seu pecado e de aceitar a Cristo, ao Senhor Jesus, em sua vida. Isso traz consequências gravíssimas que levam uma pessoa à condenação. E o Senhor Jesus amou tanto, mas tanto nós, todos nós pecadores, que Ele falou tanto sobre esse lugar, tanto sobre o inferno, a fim de quê? Para que as pessoas não parem lá. Ele deu alerta. Ele alertou em sua palavra. Ele falou. Ele não só falou, mas como também amou e foi até a cruz para ser crucificado. Sabe o que eu costumo dizer? Que o que nós merecíamos por nós mesmos era uma cruz e cada um de nós sermos pregados em uma cruz. E ainda que isso acontecesse, não conseguiríamos pagar pelos nossos pecados. Porque tão grandes são os nossos pecados e fardos tão grandes. A gente erra todos os dias. Isso só prova uma coisa, que a gente é pecador. Então a gente precisa restabelecer a comunhão com Deus. A gente precisa aceitar o que Deus fez. Imagine só, você está hoje com saúde, com força, com vida, você está com vigor físico completo e quando vê, a oportunidade passou. Aí quando você parte dessa vida, você toma um choque de realidade quando você acorda. E você vê que você está numa situação difícil. Prova tanto que a parábola de Lucas capítulo 16, daquele rico e do Lázaro, não é a condição social, eu gosto muito de falar isso, que não foi a condição social que fez um ser salvo ou não, mas o que o rico falou lá no inferno? Clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me dê de beber, porque estou atormentado nestas chamas. Olha o que ele disse. Agora imagina se o rico tivesse feito essa oração ainda em vida, no tempo da graça. Imagina se ele tivesse agarrado essa oportunidade na vida dele. Seria muito diferente. Hoje ele não estaria no inferno. Mas e quantas pessoas estão apenas sabendo que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas não tomam uma decisão na sua vida de aceitar a Ele. E vão parar na mesma situação que esse rico parou. Não porque ele tinha bens materiais, não é nada disso. Deus não analisa a condição financeira. Deus veio para aceitar os pobres, os ricos, os humilhados, os fracos, os grandes, os pequenos. Mas Ele quer que você confesse com sua boca que Ele é o Senhor da sua vida. Ele quer que você confesse que você é um pecador e você precisa da glória dEle, que você necessita dEle. Isso é muito importante. Agora a gente vê que as pessoas estão, infelizmente é a realidade, as pessoas estão caminhando para o inferno. E quando elas abrem os olhos, já é tarde demais. O que eu queria deixar como recado aqui é, você não precisa ser o próximo. Ainda há tempo, porque a palavra de Deus, ela está completa e escrita. E aquele que é de Deus, aquele que é do Senhor, que aceitou o Senhor Jesus na sua vida, a palavra de Deus nos diz que de maneira nenhuma o Senhor vai lançar ele fora. De maneira nenhuma o Senhor vai pegar e vai tirar aquela pessoa da sua conta de ser filho dele. Não, ele não vai, porque ele prometeu. E se ele prometeu, ele vai cumprir. E ele não confunde os que são seus com os que não são seus. Então é importante. Se você ainda hoje está apenas no saber, tome uma decisão hoje. Porque a palavra de Deus o diz, que o dia da salvação é o agora, é o hoje. Porque tudo há tempo. Para tudo a gente tem tempo. Mas a salvação é agora. Que Deus abençoe na sua soberana graça. E eu espero que vocês realmente tomem a decisão de coração aberto, de coração quebrantado, de aceitar o Senhor em sua vida, o Senhor Jesus. Não ande pelo caminho errado, mas vá pelo caminho daquele que é reto, que é Cristo. Siga Ele, e eu tenho certeza. Não
prometeu o Senhor Jesus riquezas desse mundo, mas ele prometeu dar a vida eterna. Que diria, pois, o que vale mais? Ter bens que passam e que a ferrugem e que o tempo destrói, ou ter uma vida eterna com Cristo? Pense nisso. Amanhã pode ser muito tarde. O hoje você pode tomar a decisão, mas o amanhã a gente não sabe. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.